Boa noite, igreja. Podem se assentar. Fiquem à vontade, também vou ficar à vontade aqui. Graça e paz. Deixa eu abrir minha ferramenta aqui. Estava tão conectada com o louvor que eu esqueci de abrir. E vou falar para vocês. Quando a Lilinha me convidou para estar aqui, meu coração, ao mesmo tempo que se encheu de alegria, se encheu de temor. Senhor, quanta responsabilidade. E está sendo diferente. Essa é uma vez que eu estou ministrando para vocês, mulheres, e que o Senhor não foi assim... Sabe aquele de falar o tempo todo? Igual ele falava as outras vezes. Assim, eu já tive outras experiências e sempre vinha uma frasezinha, né, no meu coração. Eu amei, Senhor, estou entendendo, estou entendendo. Só que eu senti que dessa vez o Senhor queria que eu entrasse num lugar de mais adoração, de mais busca. Era como se ele falasse assim: olha, filha, você não está no controle, realmente eu não estou. É um tratamento de Deus em mim, viu, gente? E dê um passo para trás, porque é eu que vou falar. Amém, Senhor. O Senhor sabe que isso me dá dor de barriga, mas amém, estamos aqui para obedecer. E é com muito temor que eu trago isso que o Senhor ministrou no meu coração, nesses momentos de busca. E eu queria compartilhar muito com vocês. E eu peço ao Senhor que eu possa ser fiel naquilo que Ele tem me entregado. Porque, como a irmã Nilde falou, são tempos difíceis, né? Nós temos vivido. E eu falei assim: Senhor, nos ensina o que é realmente ser uma mulher de Provérbios 31, que foi o nosso tema. Né? Eu sei que é um capítulo que todo mundo conhece. Irmãos, homens que estão aqui esta noite, eu peço licença para estar ministrando para as mulheres aqui, mas eu peço também a intercessão de vocês, porque elas precisam de vocês nas suas intercessões, né? E cada um conhece, aqueles que estão aqui tiveram a oportunidade de estar aqui, conhece cada um a sua esposa, então elas precisam das suas orações. E há um ano atrás, exatamente no Dia Internacional da Mulher, eu fui convidada também pelas mulheres a não estar ministrando, mas a participar. Foi lá no Hotel Mundial, não sei se as meninas lembram, quem estavam aqui. E eu cheguei tão ferida naquele lugar, eu estava passando por um momento tão difícil. E a Nilde foi, assim, instrumentos de Deus na minha vida. Ela estava cheia. Amados, quando Deus te manda para um lugar, pede Ele para te encher, esteja cheia. E ela estava cheia aquele dia. E ela ministrou algo sobre a pérola. E eu tenho isso guardado até hoje, Nilde, essa pérolazinha. Já tentaram pegá-la lá, mas eu não deixo não, né, Sara? Porque eu gosto de olhar para ela. Porque a história da pérola é muito bacana, né? Ela nasce dentro da concha através de uma ferida. Quando um grãozinho de areia cai nela, né, e ela se fere, para se proteger, aí cria-se a pérola, né, e demora anos e anos e anos e anos para essa pérola ser formada. E quando ela me entregou essa pérola simbólica, eu tomei posse. Eu falei assim: Senhor, eu quero sim me transformar nessa pérola. Eu quero sim, eu não sabia como que ia ser o processo. Eu simplesmente resolvi confiar. Senhor, eis-me aqui. Cansei de resistir contra mim mesmo. Eu entrego, eu quebro meus vasos aos teus pés. Né? E eu quero a tua presença me alinhando, me consertando, curando as minhas feridas, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. E aqui estou eu, ainda no processo da pérola, até Jesus voltar. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia, lá nesse Provérbios 31, versículo 25, que é o tema. É interessante que eu falei assim: Senhor, é para ficar nesse tema? É para ficar nesse tema. Busquei, se era não, é nesse tema. Então, amém, Senhor, vamos nesse tema.
Provérbios 31, versículo 25. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Ou alegre-se diante do futuro, ou não se preocupa com os dias futuros. Essa aqui é uma característica da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela se veste de força e dignidade. Gente, é interessante que Provérbios 31, e eu fiquei presa nela nesses últimos dias. Olha, eu acho que dá a ministração de 1 ano ou mais, de tão rico que é esse Provérbios 31 na parte da mulher virtuosa. Eu falei assim, Senhor, obrigada, porque nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos sim de um exemplo de mulher igual essa mulher virtuosa. E é interessante, amadas, que antes da gente chegar no poder dessa mulher virtuosa e nessa dignidade, o Senhor me levou a um outro lugar completamente inverso. Ele me lembrou o tempo do poder da mulher que está hoje no mundo atual. Aí veio ao meu coração a expressão empoderamento feminino. Essa palavrinha empoderamento, ela vem hoje intencionalmente, ela vem sendo utilizada para retirar a imagem e semelhança de Deus em nós. Percebe, irmão? Não quero trazer qualquer discussão aqui. Não é isso a minha intenção. A minha intenção é que não tem nada contra a palavra empoderamento. O problema é como estão usando essa palavra empoderamento. E aí a mulher vai se perdendo no meio desse empoderamento feminino. E a mulher vai se perdendo, e família vai se perdendo, e filhos vão se perdendo, e maridos vão se perdendo. E aí a força da mulher que ela achava que ela tinha com esse empoderamento também se perde. Por quê? Porque a identidade dela foi deturpada. O problema de algumas mulheres que querem se vestir somente de força e deixam a dignidade de lado. Percebam que lá em Provérbios 31, 25, ela reveste de força e dignidade. Não somente de força. Interessante isso, né? E aí eu fui lá na tradução original da palavra. Poder significa ios ou, que é força e poder. Agora, dignidade, a palavra original dessa palavra dignidade é adar, que significa honra. Então, ela era revestida de força e de honra. E aí eu pedi ao Senhor, Senhor, me dê exemplos aqui de como que nós, mulheres, somos quando nós não temos a honra. Nós só temos somente o poder, ou achamos que tem esse poder. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração. Quando nós nascemos, nós temos que nos alimentar para crescermos fortes. Ou seja, a origem da nossa força é o alimento. Se nós não nos alimentarmos quando pequenos, nós não vamos crescer, nós vamos morrer. Certo? E aí eu comecei a me questionar, tá? O alimento realmente nos dá força. Mas que alimento que nos dá força? E eu volto a pergunta para vocês. O que vocês têm se alimentado quando vocês buscam essa força? Qual é a fonte que vocês têm buscado? Qual a fonte que vocês têm buscado? Quando falamos do poder sem a dignidade, existem algumas características e ações que podemos identificar. E aí, amados, assim como eu aprendi um pouquinho nesse tempo, quero compartilhar com vocês, porque quando a gente identifica esses pontos, nós nos protegemos da mentira de Satanás, nós nos protegemos da mentira do inimigo, porque é uma linha muito tênue, e se a gente não tiver vigilante, a gente cai nessa armadilha. E um exemplo que o Senhor me deu de mulher com poder, mas sem honra, sem dignidade, sabe qual é? Vamos ver quem se identifica. Eu me identifiquei,
muitas vezes, quando nos movemos com a força do nosso próprio braço. Quando nos movemos com a força do nosso próprio braço. Nós somos expert em fazer isso. Não, eu dou conta. E realmente nós damos conta, irmãs. Realmente a mulher é muito forte, né, determinada. Nossa, hoje foi tantas mensagens que a gente viu, ouviu, e todas elas são verdadeiras. Só que nós não podemos esquecer de quem é a nossa fonte, da onde vem a nossa fonte. Quem nos dá essa força? Aí lembrei, sabe de quem? Uma história que eu amo, da rainha Esther. Se a rainha Esther tomasse esse posicionamento de conquistar ali o que estava acontecendo, na sua própria força, gente, ela teria dizimado, matado uma nação, um povo, os judeus, e talvez até a própria vida dela. E aí, o que a rainha fez? A história conta, né, que Mardoqueu, seu primo, foi lá, contou para ela, mandou uma mensagem do que estava acontecendo, e ela falou assim: olha, todo mundo sabe, se eu entrar na presença do rei, sem ser chamada, e o rei não estender o seu cetro, eu vou ser morta. Olha o medo. Aí Mardoqueu volta a resposta, e nessa hora eu falo assim: nossa, para mim Mardoqueu agiu como o Espírito Santo. Ele vira para ela e fala assim: às vezes foi para um momento como este em que você fosse chamada. Não pense que porque você está aí no palácio, não vai acontecer nada com você. Ou que não vai ser levantada uma outra pessoa no seu lugar. Olha que forte isso. E aí, meninas, sabe o que Esther fez? Se apoderou. Ela se apoderou da posição em que ela estava, em que Deus tinha colocado ela como rainha, entendeu o propósito dela naquele momento e utilizou as armas que Deus tinha dado já àquele povo e a ela: oração e jejum. E ela não fez isso sozinha. Ela convocou a todos os judeus, as suas servas, que jejuassem por ela, porque ela iria conversar com o rei. Esther não fez na força do seu braço. Esther não foi imediatista, como às vezes nós tentamos ser, querer resolver o problema rápido. Achamos que nós temos o poder, né? Achamos que nós temos as palavras certas. Não, já sei o que eu vou falar com ela, eu vou lá e vou falar e pronto, acabou. Eu já sei que eu vou falar com aquela pessoa e pronto, acabou. Não, não é isso que o Senhor quer nos mostrar nessa noite. Não é isso que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Que Ele quer nos levar a um lugar de dependência dEle. Dependência no Senhor. E foi isso que Esther fez. Esther mudou o curso de uma história, sendo temente ao Senhor. Lindo isso, né? E aí eu fico pensando, às vezes a gente acha que são palácios que nos colocam em posição. Não são, amados. Palácio é daquilo que a sua visão está enxergando. A minha casa hoje para mim é um palácio. A minha casa hoje para mim é um palácio. O meu marido hoje para mim é meu rei. Entende? Não são grandezas, amadas, são as pequenas coisas. E quando você é fiel num pouco, o Senhor te dá um muito para cuidar. Então o Senhor tem te colocado em lugares, tem te colocado na sua casa, tem te colocado no seu serviço, tem te colocado na sua escola, tem te colocado em um ministério. E aí, você tem dado realmente o seu melhor naquilo que o Senhor tem te entregado, naquilo que o Senhor tem te confiado? Ou você só tem a visão do longe? Um dia eu quero chegar em tal lugar. E aí você foca tanto nesse tal lugar, que é o seu pedestal ali de sonho, que você esquece o que você precisa caminhar, cuidar, guardar para chegar até este lugar. Tem um outro, segundo exemplo, de poder, a mulher que se veste de poder sem dignidade. Jezabel, acho que todos aqui já ouviram falar dessa mulher. Era uma mulher poderosa,
mas sem qualquer dignidade e princípios de honra. E as atitudes de Jezabel, gente, uma mulher sem posicionamento, uma mulher sem princípios, alimentou a fraqueza do seu marido. Seu marido era um homem fraco, um homem completamente fraco, um homem birrento, que tinha que ser feitas as coisas que ele queria, que se não fosse feita as coisas que ele queria, a mulher se levantava e comprava briga com todo mundo, valendo o sangue de pessoas. Olha que sério isso. Lá em 1 Reis 21, 25 fala o seguinte: nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Olha a influência de Jezabel na vida de Acabe. E isso custou um alto preço. A família de Acabe foi dizimada também. Não houve mais descendentes. Acabou ali, em Jezabel e em Acabe. E aí eu vejo, amados, em Jezabel, um espírito de manipulação. Estava conversando isso hoje com meu marido. Eu falei assim, olha só como que nós mulheres temos uma tendência muito grande de manipularmos para conseguir as coisas que a gente quer. Não é, homens? Vocês já sentiram isso alguma vez? Mas, amadas, deixa eu contar para vocês. Isso não nasceu hoje, não. No tempo de hoje, não. Isso aí é desde o princípio. Desde lá, ó, quando Eva... E aqui eu não quero falar sobre o posicionamento de Adão, porque nós estamos tratando a Eva. Desde lá de Eva, o que a Eva fez? Deu o fruto para Adão comer. E aí essa manipulação, amadas, só tem uma consequência: a morte da nossa descendência, a morte do sacerdócio da nossa casa, a morte dos nossos maridos. E, amadas, eu sei que não é fácil, porque quando a gente vê uma coisa e a gente está certa que aquilo ali está errado, fechar a nossa boquinha às vezes é muito difícil. Ou quando queremos muito uma coisa, como que é difícil. Eu sei, eu passo por isso. Mas sabe o que eu entendi? Que isso a gente vai conquistar é no Senhor. Não é com a nossa própria força. Não é com a força do nosso braço. É com o Senhor. É no secreto ali. É pagando um preço. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. É abrir o coração, amadas. Porque se você sabe que faz, mas não entrega o que você sabe que faz, não vai acontecer. Eu vi um livro uma vez, muito interessante. Ele fala assim, tem 2 caminhos. Um é agradar a Deus. O outro é confiar em Deus. Aí o autor do livro me pergunta assim, qual caminho você quer pegar? O de agradar a Deus ou o de confiar a Deus? Nossa, que pergunta difícil. Se eu for agradar a Deus, tá tudo certo, eu estou agradando a Deus. Se eu confiar em Deus, mas aí eu não vou estar agradando, talvez, eu não vou estar fazendo às vezes o que o Senhor quer, enfim. Peguei o caminho de agradar a Deus. Amados, não me dei bem. Fui parar numa sala das boas intenções. E o que é essa sala das boas intenções? É como o nome diz, é cheia de boas intenções. Só que o problema dessa sala é que todos ali usam máscaras. Porque tem medo de ser revelado nelas o que elas realmente são. E aí o que elas vão fazer? Ações, vão fazer. Vão fazer coisas para agradar a Deus. Senhor, não quero ficar nessa sala não, me tira dessa sala, está muito pesado, ficar mostrando para as pessoas o que eu não sou, sorrir para elas todos os dias, falar que está tudo bem, que está tudo lindo, que está tudo maravilhoso e não está. Senhor, não quero essa sala para mim, me tira dessa sala. E voltei para o caminho. Agora eu vou então escolher a sala, a estrada de confiar em Deus.
E, amadas, quando eu pego esse caminho de confiar em Deus, eu encontro a sala da graça. Que lugar lindo. Um lugar simples, sabe? Onde as pessoas realmente são verdadeiras e elas não têm problema de expor aquilo que elas estão passando, sentindo, e aquilo que o Senhor tem feito na vida delas para recuperá-las, para restaurá-las. Testemunhos lá são aos montes. E a presença de Deus é manifesta naquele lugar. Porque ali você pode ser quem você realmente é e abrir o seu coração para Deus. E Ele sim é capaz, não estava isso escrito aqui, gente. E Ele sim é capaz de olhar, na hora que você olha para Ele, foi isso que o louvor falou. Ele olha para você e você olha para Ele, você sabe que Ele te perdoou. É lindo isso, gente. É lindo. E aí eu fico pensando, meu Deus, quanto tempo que a gente gasta. Quanto tempo que a gente gasta com culpas. Quanto tempo que a gente gasta em feridas. Quanto tempo, amadas. E quando eu conversava isso com o Senhor, Ele falava assim: filha, nessa noite eu vou restaurar. Desde a nossa oração ontem no Kids, né? O Senhor liberou essa palavra, restauração. Eu vou restaurar dons e talentos que estão enterrados na vida daquelas mulheres. Porque o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer liberdade em nossas vidas. Ei, quando nós estamos feridos, nós começamos a colocar um altar no nosso coração. Sem a gente perceber. O primeiro altar é o da própria ferida. E nós nos vitimizamos. O segundo altar, talvez o do próprio ofensor. Você não para de pensar nele. E aí você fica presa e não flui naquilo que o Senhor quer te entregar. E aí quando eu estava nesse lugar, nesse altar, e eu identifiquei, para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia dEle em minha vida, eu identifiquei esse altar no meu coração. Ele me deu uma palavra lá em Romanos 8, acho que todos conhecem, que fala assim, ó: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que já está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Amados, nada irá separar o amor de Deus nas suas vidas. Para de se culpar. Para de carregar um jugo que não é seu. Ei, deixa eu te falar, o que você fez naquela época, e o que o Senhor já revelou, e você já se arrependeu disso, era a sua medida. Era a sua medida, e isso não separou você do amor de Deus. Sabe por quê? Porque você é filha amada. Amados, e não há poder, não há empoderamento maior do que saber que nós somos filhas do Rei. Não há, amados. Certo dia, você falando dessa questão de nós sermos aquilo que o Senhor tem nos chamado, né? No propósito que o Senhor tem nos chamado, ali onde a gente está, transformar ambientes. Quando eu comecei a me apaixonar muito por Jesus, um dia eu falei assim: eu acho que é para eu parar tudo que eu estou fazendo. Acho que não é para eu trabalhar mais. Eu acho que nem minha mãe sabe disso. Eu acho que é para eu viver da obra. Eu estou sentindo, mas eu preciso da confirmação do Senhor. Aí, amados, tirei um dia da minha agenda e falei assim: hoje eu vou ficar com o Senhor, e só sai daqui quando Ele me falar o que eu queria, que era para eu viver a obra. Gente,
Estava um calor, o lugar era quente onde eu resolvi ir. E eu orava, louvava e ficava em silêncio. Eu escutava até o grilo. Cri, cri. Nada. Senhor, Senhor, me fala. Senhor, eu te adoro. Senhor, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Me fala. Nada. Eu fiquei de 1h da tarde às 6h da tarde sem escutar uma voz do Senhor. Aí eu, amém, Senhor. Entendi. Vou voltar para o meu ofício que o Senhor me deu. E lá sim eu vou glorificar o Senhor. E lá sim eu vou exercer o meu ministério. E lá sim eu vou falar para as pessoas do Senhor. Acabou. Quebrou a minha religiosidade no meio. O problema é isso. O problema é que às vezes nós somos tão religiosos, que a gente esquece do espírito de liberdade que o Senhor nos deu. Nós esquecemos do espírito de ousadia que o Senhor nos dá, em qualquer ambiente que a gente está. E é mais interessante que o Senhor me falou assim, olha, quando nós temos o poder e não temos a dignidade, somente o poder, e se você se sente empoderada nesse lugar, há um risco muito grande de você negociar princípios. Há um risco muito grande, porque você tem um poder. Ali você não está num ambiente, vamos assim dizer, desconfortável. Ali você está num ambiente confortável. E querer agradar as pessoas, gente, quando tem o poder, é a coisa mais fácil que tem. Ah, não quero desagradar fulano, não quero desagradar ciclano, porque eles confiam em mim. Ó, a gente voltando para a sala das boas intenções, saindo da sala da graça. Eu achei sensacional esse exemplo. E eu me perdi onde é que eu estava. Vamos lá. Tomar água, obrigada. Mãe é mãe. Glória a Deus. Percebam, gente, que a mulher de Provérbios 31, ao contrário de Jezabel, só fazia o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Nesse verso 12, estava referenciando ao marido dela, que ela fazia o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Teve um dia que eu falei assim, Senhor, eu preciso me libertar. Eu preciso realmente tirar a minha máscara e chegar perto do meu marido e falar assim, olha, você me desculpa por isso. E, amados, foi tão difícil para mim reconhecer. Eu sou orgulhosa. Quer dizer, eu tenho a raiz de orgulho, no meu coração, e eu tenho que todo dia combater ela. Tem a raiz de orgulho, não. A tendência, o orgulho. E aí eu virei para ele e escrevi, para não correr o risco de não esquecer de nenhuma, E foi tão bom, tá ali rindo. E foi tão bom esse momento, que eu me senti na sala da graça novamente. Porque eu não fui julgada, eu fui amada. E quando a gente entende essa questão da misericórdia sobre as nossas vidas, nós temos facilidade de entender a misericórdia sobre a vida dos outros. Ontem estavam conversando sobre isso, O olhar de misericórdia que nós temos que ter sobre a vida das pessoas. Não colocar elas na sala das boas intenções, mas voltar ela para a sala da graça. Mas aí, tem uma pergunta assim, muito comum, que falam assim, tá, tudo bem, eu entendi meu posicionamento de mulher, mas o meu marido, ele não me ajuda muito. Meu marido, ele não é convertido, ou meu marido se faz como convertido, mas dentro de casa ele é outra pessoa. Como que eu vou me submeter a esse marido, se nem ele sabe o que é o certo da palavra de Deus? Só que existe uma palavra para nós, mulheres, que está lá em Pedro, capítulo 3, o versículo eu não anotei. Olha aí, pessoal da mídia, que fala assim, ó: do mesmo modo, mulheres,
Sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Olha só que legal, pelo procedimento de sua mulher. A mulher não está falando nada, é pela ação dela, pelo procedimento, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Gente, isso tudo aqui que a gente está falando são coisas que a gente deve refletir. É importante porque eu creio que o Espírito Santo está aí, falando com vocês, mostrando para vocês. E é importante que isso saia para fora. Mesmo que às vezes vem dor misturado junto, mas é importante que saia para que você possa identificar aonde que você tem que ter esse alinhamento com o Senhor. E aí, eu fui lá no original da palavra, porque eu adoro estudar o original das palavras. E o original da palavra sujeitar e submeter, no grego, chama upotasso. Eu achei sensacional. O que é sujeitar e submeter no seu original? É uma atitude voluntária, de ceder, cooperar. Uau! Voluntária. Queridas, enquanto vocês forem por obrigação, vocês não vão conseguir sujeitar, se submeter à autoridade dos seus maridos. Enquanto vocês forem, eu estou falando de mim, amadas. Quantas vezes que eu já escutei alguma coisa dele que não me agradou e eu falei, eu tenho que obedecer, eu tenho que sujeitar, não posso brigar, Senhor, me ajuda, na hora que eu vi, já falei. Nós somos carne. Será que é só eu que passo por isso? Nós somos carne, amada. E aí, o que a gente vê? A submissão, ela tem que ser gerada no nosso espírito. Senão, sabe o que você vai estar fazendo? Sabe quando você pede um filho seu para pôr o lixo para fora? E ele põe o lixo para fora, mas vai resmungando lá da cozinha até lá fora? Isso não é submissão. Isso é obediência. Tá bom. E vai. Agora, quando você pede o seu filho para levar o lixo para fora, e ele leva com o maior prazer do mundo, e ainda volta perguntando se quer mais alguma coisa de nós. Olha que lindo, gente. Amém, né? Isso é submissão. Então ficou fácil o exemplo do filho. Será que nós estamos fazendo isso dentro de casa? Entenda, mulheres, tempos difíceis. O que o Senhor está nos ensinando aqui é nos proteger desses tempos difíceis. Senão nós vamos ser tragadas por estes tempos difíceis se a gente não estiver posicionado na forma que tem que posicionar. Então, por mais que a gente brinque aqui, dê alguns exemplos, mas a coisa é séria. Não é falar que vai ser, não é causar terrorismo, mas a gente sabe que os tempos vão ser mais difíceis ainda. E aí, nós temos nos posicionado no lugar certo? E o último exemplo de poder, de vestimenta de poder sem dignidade, sem honra. Aqui eu deixei por último propositadamente. É o próprio empoderamento feminino. O próprio feminismo. Não quero falar sobre o feminismo aqui, não é o propósito. Se alguém quiser depois conversar, tomar um café, estou aqui, que eu acho que é um assunto interessantíssimo de conversarmos. Interessantíssimos, irmãs, porque a verdade liberta. Então, quando a gente só consome, e sem entender o que está acontecendo por trás, a gente cai nesse engano, a gente cai nessa mentira. Porque tudo é floreado, tudo é muito bonitinho.
Mas na hora que você tira a máscara, na hora que você tira a roupagem, você vê a sujeira, o nojo que é por trás disso. E aí a gente vê que o empoderamento feminino, qual que é a fonte dessa força? Do empoderamento errado, tá? Porque a mulher virtuosa, para mim, ela é uma mulher empoderada, mas de uma forma correta. Então, o empoderamento errado. Qual que é a fonte dessa força? Justiça própria. Como às vezes somos tendenciosos a fazermos justiça. Justiça própria. Mulheres que se movem como vítimas e não como filhas de Deus, seguindo os seus próprios interesses. Pastor Roberto fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: olhe os frutos. Daqueles que você tem escutado, tem visto, tem ouvido falar, olhe os frutos. Amadas, nós estamos vivendo um tempo em que realmente o caminho tem ficado bem estreitinho. Muitas mentiras estão sendo lançadas. São muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes. São muitas vozes. E lá em Provérbios 31, 26, fala que a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas. Vocês não são vítimas. Às vezes, circunstâncias da vida pode ter feito você uma vítima. Vítima de um abuso, vítima de um adultério, vítima de uma palavra mal colocada, vítima de uma rejeição, vítima de um aborto quase consumado. Há vários motivos, amada, vários motivos que podemos nos colocar no lugar de vítima. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes da fundação do mundo, o Senhor já o escolheu. O Senhor já a escolheu. Antes que você fosse gerada no ventre da sua mãe, o Senhor já a conhecia e já a chamava como profeta das nações. Então, amados, não há nada que separa vocês do amor de Deus. Entenda, doeu. Eu sei que doeu, já fui vítima também, já entrei nesse lugar de vítima. Acho que todo mundo aqui, porque esse mundo jaz o maligno. Então aqui sim, nós vamos ser vítimas. Mas o que eu quero dizer para você é que nós temos um Deus que é capaz de curar toda a ferida e levar consigo toda a culpa, toda a dor. Por isso que eu prefiro seguir o caminho de confiar em Deus. Tá difícil? Confia em Deus. Gente, não tem mágica, não tem piripimpim. Deus é muito simples. Deus é muito simples. O que Ele quer de nós é que confiemos nele. Confiemos no amor dele. Quando nós fomos para o Paraguai, não tem jeito, gente, desculpa de ser repetitivo, mas é porque isso ainda é muito forte no coração, sabe? Esse testemunho lá do Paraguai, foi muito forte. E aí você chega num ambiente de muita miséria, que o que você leva lá de comida é para aquele momento. O que você leva de roupa é para um determinado momento. Isso tudo são coisas perecíveis, vão se perder. E aí você começa a compreender assim, meu Deus, não é isso que vai suprir esse povo. Senhor, não é isso que vai suprir esse povo. E o Senhor começa a nos ensinar sobre o amor. E aí nós começamos a falar sobre o amor de Jesus. E na medida que nós falávamos do amor de Jesus, nós viemos receber esse amor de Jesus. É
o amor de Jesus que nos alcança. É o amor de Jesus que lança fora todo medo. E aí quando o Senhor me falou sobre, preciso terminar, sobre dons e talentos que estariam desenterrando nessa noite, o Senhor mais uma vez me levou, que o amor lança fora todo medo. Que um dos motivos de algumas pessoas aqui não estarem desenvolvendo os dons e os talentos é por medo. E nessa noite, Ele quer derramar esse amor sobre a sua vida. Permita. Fala assim, põe a mão no seu coração. Fecha os seus olhos e fala assim: Senhor, eu quero receber desse amor. Amém. Abra o seu coração, minha irmã. Abra o seu coração, porque o Senhor tem prazer em derramar esse amor. Eu sei que tem pessoas aqui que estão cansadas, estão sobrecarregadas. O Senhor está aqui nessa noite. Ele quer tirar esse peso. Muitas aqui estão cansadas porque estão assumindo lugares que não é seu. Não está assumindo os lugares que é seu, amada. E você sabe disso. Você sabe disso. Ah, Senhor, derrama a tua verdade sobre nós. Aleluia. E aí, finalizando, esse mesmo versículo de 31, 25, fala que a mulher de Provérbios 31, ela sorri diante de um futuro. Gente, olha que honra. Vou até descer. Fazer igual o pastor Wilson. Eu não tenho a mesma habilidade dele, não. Mas olha só que honra. Você sorri para um futuro. Quando nós estamos emaranhados nos nossos problemas, só enxergando os nossos problemas, as nossas dificuldades, a gente não consegue sorrir para o futuro. A gente não consegue sequer visualizar o futuro. E se o Senhor escreveu isso para nós, amados, é porque é possível, sim, visualizar um futuro. Certa vez uma pessoa pediu para eu escrever uma carta para mim mesmo, de como eu queria estar daqui 5 anos. Meu marido sabe. Eu não consegui escrever essa carta. Eu não consegui visualizar o meu futuro, Lília. Eu só conseguia visualizar o meu presente, as minhas dificuldades, o que eu estava passando. Mas deixa eu te falar uma coisa, que foi o que eu aprendi. Quando nós confiamos no Senhor, mesmo que a gente trace um futuro, a gente sabe que os planos dele serão muito melhor do que o nosso. Então isso te faz sonhar, porque se eu sonho com uma coisa boa, eu sei que muito mais o Senhor vai me acrescentar. Crise de merecimento, amados. Eu achava que eu não merecia. Eu achava que eu não merecia. E ei, nós somos filhas. E filhas amadas. E quando a mulher de Provérbios 31, ela tem essa visão do futuro, eu vejo que é confiar em Deus, é ter a fé. Mas eu vejo também que tem que ter a obra. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta você somente confiar, você precisa agir. E você pega depois o capítulo de Provérbios 31, na parte da mulher virtuosa, você vê o tanto de coisa que essa mulher fazia, gente. Era muita coisa. Ela era dona de casa, ela era mãe, ela era esposa, ela era comerciante. Ela tinha intrepidez, ela tinha ousadia. Aqui, ela sabia arriscar. Porque quem tem negócio aqui sabe que negócio tem riscos.
Mas ela arriscava. E sabe o que me faz entender? Se o marido dela elogiava tanto ela, é porque tudo que ela fazia era debaixo da proteção, debaixo da autoridade do seu marido. E olha como que ela foi honrada. E o que o mundo diz lá fora? Você não precisa depender de homem nenhum. Você precisa ser independente. Filhos, agora já estão indo para os filhos, né? Essa questão de mulher independente, isso aí já passou. Agora é filhos. Filhos, para que filhos? Filhos dá trabalho demais. Você vai gastar, você vai pôr no mundo, o mundo vai estragar. Não, não vamos ter filhos não, quer ter bicho. Gato e cachorro. Ação do inimigo sobre as famílias. E nós não podemos tolerar isso. Lá fora, precisa de um exército de mulheres, entenda, um exército de mulheres alinhadas, posicionadas, para combater essa mentira do mundo. E eu sei que o Senhor vai dar sabedoria a cada uma de vocês, no lugar onde vocês estão. Vão ser de sementinha em sementinha, vocês vão estar regando aquilo que o Senhor já está falando no coração de vocês, no coração de suas amigas, nos ambientes onde você está. Gente, o poder da unidade, vocês não creem no poder da unidade, tanto que a palavra fala que é um só Espírito, movendo para uma só direção. Nós temos que ser fortes e valentes, forte e corajosa. E aí o que eu penso? A mulher de Provérbios 31, ela tinha tanta liberdade no Senhor, tanta autoridade sobre a casa dela, porque ela estava despreocupada. Ela estava ministrando no coração dos filhos dela, ela estava ensinando a palavra para os filhos dela, então ela não tinha preocupação se os filhos dela daqui 10 anos, 20 anos iam se desviar. Alguns, os filhos já estão grandes, mas nunca é perdido. Nunca é tempo de perdido. O Senhor sempre dá a oportunidade de, na medida que nós estávamos, nos alinhar para uma medida nova. Eis que tenho feito as coisas novas. Ora, seu filho já é grande, já é velho, ora por ele. Não desista dele. Não acabou, irmãs. Jesus não voltou ainda. Ainda dá tempo. Seu filho é novo, glória a Deus por isso, ainda há tempo. Ainda há tempo de ministrar no coraçãozinho deles, de conversar, de ensinar no caminho, de ensinar o caminho. Você vê que os filhos elogiavam a mulher de Provérbios 31, pelo que ela fazia. Então, às vezes, ela falava, mas ela também agia do que ela falava. Se vocês ainda não têm filhos, estão planejando ter, amém, glória a Deus por isso. Comece já a orar no seu ventre. Comece a declarar sobre o seu ventre que seria um grande menino ou uma grande menina do Senhor. Oh, mulheres, no Senhor nós somos muito empoderadas. O poder de uma mãe que ora, o poder de uma esposa que ora. Tá difícil? Ore, busque a Deus, confie em Deus, porque Ele venceu. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Eu queria nessa noite, vocês podem ficar de pé, por favor. Aleluia. A gente nunca sabe como termina um culto, né? A gente sabe como começa, quais são as palavras certas, mas a gente nunca sabe como termina. E eu sei que aqui tem muitas mulheres que têm passado por tempos muito difíceis,
muito difíceis, que são dores que às vezes elas acham que não vão conseguir suportar, que tem dias que elas acham que vão entrar em loucura. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não está sozinha. Você nunca esteve sozinha. E o que o Senhor mais quer nessa noite é que você confie. É que você confie. É que você confie no amor do Pai sobre a sua vida. Ah, Senhor, traz a tua revelação, Pai. Traga a tua luz, Pai, porque só o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui, meu Deus. Muitas das coisas que eu falei hoje, Pai, eu não estava nem planejando falar. Eu sei que o Senhor conhece as tuas filhas aqui, Pai. Oh, Pai, que o Senhor venha encher a vida delas, Pai, nesta noite, Pai. Que o Senhor venha desenterrar, Pai, esses talentos e esses dons, Senhor. Que o Senhor quer para a edificação do teu corpo, para a edificação da tua igreja. Oh, Senhor, sabemos que é tempo de adornar a noiva, Pai. Que o Senhor venha adornar a noiva, meu Deus, nos ensina a adornar essa noiva, Pai. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, tem pessoas aqui tão feridas, mas o Senhor está tocando neste momento. Ei, você mesmo que talvez nem ia vir aqui hoje, tão chateada, deixa eu te falar, você está no lugar certo. Pois Deus quer te restaurar. Deus quer trazer para você restauração. E não se preocupe como que vai ser, porque quando o Senhor restaura, Ele traz a provisão, Ele traz a forma, Ele traz a perfeição. Só somente confie nele. Aleluia. Aleluia.